presbítera Silvane Masbi, Arvorezinha, Rio Grande do Sul, e hoje gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 10 e no versículo 5, e que diz assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Amém? Eu gostaria de refletir sobre esta passagem bíblica de Mateus. Aqui, Jesus enviando os 12 dos seus discípulos. E ele enviou que eles não pregassem para os gentios naquele tempo, e nem para os gentios, e que eles não fossem, nem para os samaritanos, como diz aqui, mas as ovelhas perdidas de Israel. Então, ali no começo, quando realmente os apóstolos saíram para pregar o evangelho, primeiramente era para pregar para o povo de Israel, para aquele povo, primeiramente, aqueles que estavam próximos, aquele para quem Jesus teria vindo, para o povo de Israel, a qual Deus sempre foi, o povo de Deus é o povo de Israel. Então Jesus enviou os 12 que pregassem para as ovelhas que estavam perdidas em Israel, e ele deu autoridade sobre os apóstolos, para que eles tivessem autoridade, sobre todas, aqui como diz, pregai esta mensagem: o reino dos céus está próximo. E até hoje nós pregamos essa mensagem, muito mais próximo do que aquela vez. O reino dos céus hoje está da volta de Jesus, porque o reino dos céus está próximo. Jesus já dizia naquela vez, quando ele enviou os seus 12 apóstolos. E hoje nós, como enviados também pelo próprio Jesus, a levarmos a palavra do Senhor, assim como foram os apóstolos levando a palavra do Senhor naquele tempo, nós também, a nossa missão aqui é falar do amor de Jesus, é falar do quanto Ele ama as pessoas, do quanto que Ele quer que haja salvação no ser humano. A mensagem é continuar pregando: o reino dos céus está próximo. Cada dia mais próximo. Nós precisamos compreender o quão próximo está o reino dos céus. E se realmente nós buscarmos de todo o nosso coração a Jesus Cristo, aquele que é o autor da vida, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar uma vida nova, que é a eternidade com Ele, Ele também, se nós realmente entregamos o nosso coração verdadeiramente a Ele, Ele também nos dá autoridade, como Ele deu aqui para os apóstolos. Curem os enfermos, Curem os enfermos, não somente os enfermos em camas hospitalares, mas os que estão enfermos espiritualmente. É isso que a mensagem hoje, ela precisa ser falada, porque as pessoas que não conhecem, ou que às vezes até conhecem o Evangelho, conheceram, tiveram a oportunidade, mas elas estão enfermas, elas estão doentes, elas não têm mais buscado, elas não têm mais forças de buscar. Esse é o nosso papel agora, de irmos a esses enfermos, não somente enfermos numa cama de hospital, mas enfermos espiritualmente. É isso que o Senhor está nos enviando. Vão aos enfermos, como diz aqui, ressuscitem os mortos. Não necessariamente os mortos que morreram aqui dessa passagem da vida, mas os mortos espiritualmente. É para esses que o Senhor nos tem chamado, para que possamos levar a palavra do Senhor, aqueles que estão mortos espiritualmente, para fazê-los entender que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, para que haja salvação, para que haja vida eterna, para que eles despertem dessa morte espiritual que eles estão passando, porque a humanidade está morta espiritualmente. Ela não acredita mais em Deus. Essa última geração é uma geração corrompida, é uma geração que não acredita em Deus, eles estão mortos espiritualmente. É a estes que o Senhor tem nos chamado e quer que nós vamos, nos envia a esses
que estão mortos espiritualmente, para que haja vida espiritual. Porque assim como nós somos feitos de carne e osso, nós temos a vida da carne, mas nós também temos a vida espiritual. E é a vida espiritual que vai nos fazer com que moramos com Jesus ou que seremos lançados no inferno, porque todos nós há uma vida espiritual em nós. Nós podemos dizer numa palavra simples que nós mesmos somos duas pessoas, somos carne e espírito, a palavra diz isso. E quem vai sobreviver é aquele que você alimentar mais. Se você está alimentando os desejos da sua carne, então a sua carne ela vai morrer a morte eterna. Mas se você alimentar o seu espírito, você vai ter vida eterna. É isso que a palavra diz. E é isso que nós precisamos fazer nessa hora. Levar essa mensagem assim como os apóstolos levaram. Curaram os enfermos, ressuscitaram os mortos. E aqui diz mais, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Hoje nós podemos ver quantas pessoas amarradas no vício, na droga, na prostituição. É para esses que o Senhor tem nos chamado para nos enviar. Se hoje nós recebemos o Evangelho, nós temos o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, nós conseguimos compreender o que está na Palavra de Deus, não é para guardar para nós mesmos, mas é para que essa mensagem ela seja espalhada por toda essa nação e por toda a humanidade. É isso que o Senhor quer de nós nessa hora. Ele quer levantar verdadeiros discípulos para fazer o ID do Senhor, levando a mensagem do Senhor. Nós devemos ir com a mensagem do Senhor em nossas mãos, porque lá em Efésios, quando o Senhor fala da armadura de Deus, Ele diz que nós precisamos ter os nossos pés calçados no Evangelho de Cristo, porque para onde vai os nossos pés nós possamos estar levando a palavra do Senhor. E Ele também diz que a nossa espada é a palavra de Deus. Então, se nós estamos com os nossos pés firmados no Evangelho, e se a nossa espada é a palavra de Deus, nós vamos ter como falar do nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é uma espada para nós. Não é a espada não é a espada no seu sentido literal, mas é a espada que é a palavra de Deus. Porque nós precisamos, assim como Jesus, quando foi tentado pelo próprio Satanás, ele sempre respondeu com o que está escrito na palavra do Senhor. Por isso nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, porque se nós conhecermos a palavra do Senhor, então nós conseguiremos usar ela em todas as circunstâncias que vão se achegar a nós. Como discípulos, as pessoas vão nos confrontar, elas vão nos confrontar com o que elas estão dentro delas, com os desejos da carne dela, com os seus espíritos, com as suas lepras. Elas vão nos confrontar e nós precisamos ter a palavra de Deus para ter a resposta correta nessa hora, respondendo segundo a palavra de Deus, segundo o que está escrito, assim como Jesus disse a Satanás, está escrito. Por isso nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, porque assim nós nos tornaremos verdadeiros discípulos dele, para levar essa mensagem e para curar essas pessoas que estão mortas espiritualmente, para que elas venham a ter vida, para que elas venham a ressuscitar deste vale de ossos secos onde elas se encontram nesse momento. E mais, a palavra também diz assim: vocês receberam de graça, deem também de graça. Esse é o Evangelho que Jesus Cristo quer que pregamos. O Evangelho da graça, de graça. Ele não nos cobrou nada. A palavra dele foi toda escrita e hoje nós temos acesso à palavra dele. A grande maioria aqui na nação brasileira, todos nós temos acesso à palavra do Senhor. E pedindo para que o Espírito Santo nos norteie todos os dias na palavra do Senhor, nos ensine. Porque é o Espírito Santo que vai nos ensinar, não é homens. É o Espírito Santo que nos traz sempre a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos compreender a palavra. Quando nós compreendemos ela, nós entendemos que o evangelho que está sendo pregado ali fora é um evangelho falso.
é o evangelho da prosperidade, é o evangelho que é necessário cobrar para te ter uma bênção. E aqui a própria palavra diz: vocês receberam de graça. Se hoje eu recebi do Espírito Santo conhecimento, Ele me deu de graça esse conhecimento. E esse mesmo conhecimento eu preciso passar para as outras pessoas, de graça, sem cobrar nada. Nós temos que compreender que o Evangelho de Deus não é cobrado. O Senhor Jesus disse que nós devemos cumprir o que está na palavra de Deus. O dízimo e a oferta estão na Bíblia, estão na palavra. É verdadeiramente correto. Mas envelopes e campanhas, meu Deus, isso não pode mais acontecer. Você precisa despertar. Você não pode pagar pela sua bênção. Não pode. O Senhor não quer isso. Ele levantou nessa última hora discípulos. Ele levantou servos e servas para levarem a palavra dele de graça, assim como diz aqui. Assim como ele levantou os apóstolos, ele ensinou os apóstolos. Ide e pregai de graça o meu evangelho. É isso que nós estamos fazendo, é isso que você precisa fazer. Quando você compreende a palavra do Senhor, você precisa sair e falar dessa mensagem gratuitamente, sem cobrar nada por ela. Porque hoje eu compreendo que as pessoas, para tudo elas precisam pagar, então elas vão se sentir bem quando elas pagam algo. Por isso as igrejas estão tão cheias, as igrejas da prosperidade. Porque ali as pessoas, elas podem pagar. Elas acham que tudo elas podem comprar. O poder de Deus elas não podem comprar. Elas até compram, mas elas estão totalmente enganadas. Elas estão enganadas porque ninguém compra o poder de Deus. Deus, ele tem um poder sobre todas as coisas. Ele já está sobre todas as coisas. E ele não precisa vender nada para ninguém, porque tudo é dele. Tudo veio dele. Quando nós contemplarmos ali fora com os nossos olhos, a própria palavra de Deus diz que não nos orgulhamos das coisas que nós fizemos, mas que sim que olhamos para as coisas que Ele fez, que contemplamos o que Ele tem feito, as maravilhas que Ele tem feito. Ele nos chama a atenção para contemplarmos o que Ele tem feito. Nós somos miseráveis, pecadores e merecedores da graça do Senhor. E se Ele nos alcançou, Ele quer que mais pessoas sejam alcançadas de graça, sem custo algum. Você não precisa pagar pela sua bênção. Você precisa sim acreditar que Jesus Cristo veio a esse mundo. Que Jesus Cristo veio e Ele já pagou o preço dos nossos pecados. E Ele fez isso de graça, Ele não cobrou nada de ninguém. A crucificação foi gratuita. O sofrimento foi único e exclusivamente do Senhor Jesus naquele dia. Ele sofreu no seu corpo e no seu espírito as dores terríveis para nos salvar. E Ele está oferecendo a salvação gratuitamente. Ele não está cobrando, Ele não cobrou preço algum de ninguém. É isso que nós precisamos compreender, que Ele não cobrou. Ele, sendo Jesus, Filho de Deus, Ele veio por amor. Ele se despiu da sua glória, Ele estava no céu junto com Deus. Mas Ele disse: eu vou morrer por eles, porque eu amo eles. É isso que nós precisamos compreender, que o Evangelho precisa ser o Evangelho do amor e não o Evangelho da prosperidade. O Evangelho que deve ser pregado nesse tempo é o Evangelho de amor e é o Evangelho da graça, de graça, sem cobrar nada de ninguém. Assim como o próprio Jesus instruiu os seus apóstolos: ide e não cobrai nada de ninguém, porque receberam de graça. É isso que nós precisamos compreender. As pessoas hoje elas querem pagar para tudo, e elas acham que pagando elas são donas da bênção. Se enganam. É um verdadeiro engano. É o que o inimigo tem colocado no coração, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir, ele quer fazer bagunça. Mas Jesus não habita no meio disso. Jesus é santo e Ele quer que o povo dele seja santo e quer que todos os dias nós nos santificamos mais. É isso que nós precisamos nesse tempo, nos santificar, porque a palavra dele diz: sede santos porque eu sou santo. E a santidade não é comprada, a santidade começa dentro do nosso coração.
Nós precisamos compreender isso. A santidade, ela começa dentro do nosso coração, olhando para dentro de nós mesmos a cada dia. Nós precisamos olhar para o nosso interior, para o nosso eu, para o nosso coração. Jesus quer que tenhamos um coração vazio de nós mesmos, vazio dos desejos da nossa carne, para que então Ele possa vir e colocar do seu Espírito em nós, encher o nosso coração com as obras do Espírito Santo de Deus, com as obras que é o amor, que é a fraternidade, que é a humildade, entre todas outras, porque Jesus foi manso e humilde. É nisso que nós precisamos nos espelhar. Jesus, sendo Rei da Glória, foi manso e humilde. Quem somos nós para sermos soberbos e orgulhosos? Quem for soberbo e orgulhoso não herdará o reino dos céus. A própria palavra diz: se nós estamos cheios de nós mesmos, aonde haverá lugar para Jesus? Não tem lugar para Jesus. Nós precisamos nos esvaziar, porque quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos e dissermos: Jesus, toma conta do nosso caminho, mas é difícil fazer isso. Por isso o mundo caminha a passos largos para a destruição. Levará um grande susto naquele dia, porque muitos acham que comprando o Evangelho vão estar salvos. Muitos acham que se ajoelhando diante de uma imagem feita por mãos humanas vão estar salvos. Meu Deus, tamanho engano! E naquele dia em que cada um dobrará o seu joelho e cada um confessará que há somente um Deus, tamanho vai ser a surpresa. Por isso o Senhor tem enviado os seus servos e servas nessa hora para alertar-vos, para que fiquem atentos e alertas para esse tempo, porque são dias difíceis, dias trabalhosos, onde as pessoas elas não querem mais o amor de Deus. Elas não querem, elas querem um amor ao dinheiro. Mas nós precisamos parar e compreender a mensagem de Jesus, assim como ele disse para os apóstolos: Ide, ele deu autoridade para que expulsassem demônios, para que curassem enfermos. O mundo precisa da cura espiritual nesse tempo, muito mais do que a cura física. A humanidade carece da cura espiritual, porque quem adentrará nos portais eternos não vai ser a nossa carne, vai ser o nosso espírito. Por isso nós precisamos compreender o que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas e buscar por Ele nesse tempo. Porque se nós verdadeiramente temos o Espírito Santo de Deus, nós somos pessoas transformadas, nós temos novos corações, não abandonamos o velho homem, nós não queremos mais as práticas deste mundo, nós não vivamos mais nessa terra, podemos viver aqui, o nosso corpo, a nossa carne vive aqui, mas o nosso coração precisa estar fito com os olhos no céu, precisa estar dentro já da eternidade, buscando as coisas do céu, buscando as coisas do reino de Deus, compreendendo as coisas que estão no céu. Esse é o chamado para essa hora. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. Não venha compreender esse evangelho profano que está sendo falado. Nós precisamos entender que Jesus Cristo não cobrou nada. Ele se doou. Ele se doou por nós, por amor. E nós não podemos abandonar esse amor tão grande de Jesus pelas nossas vidas. Esse amor que Ele já pagou o preço, porque Ele já morreu, mas Ele também já ressuscitou. No terceiro dia, diz a palavra dele, Ele ressuscitou. E Ele está nos aguardando, Ele foi preparar morada para aqueles que acreditarem nessa mensagem. Para aqueles que estão fazendo o ID do Senhor sem cobrar nada, por amor, assim como Jesus fez por amor as coisas aqui. Ele curou cegos, surdos, mudos. Ele curou leprosos. Ele curou tantas pessoas por amor. Por amor Ele curou, Ele não cobrou nada. É isso que precisamos compreender. Precisamos entender qual o evangelho que nós temos andado. Amém, amadas? Que essa mensagem possa tocar o seu coração, porque a mensagem não é minha, eu não tenho condições alguma
de falar algo de Jesus, simplesmente através do Espírito Santo de Deus. É Ele que fala através das nossas bocas. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês e que essa mensagem possa tirar as suas dúvidas e de hoje em diante você possa buscar mais na palavra do Senhor, o que realmente o Senhor quer de nós. Amém? Shalom, Shalom Adonai.